Por mais que a gente não enxergue as nossas falhas, nós somos pecadoras. Nós precisamos da graça de Deus. Deus, ele deseja nos curar. Mas muitas vezes, para que a cura aconteça, a gente precisa estar disposta a receber tanto a revelação dessa dor, quanto a cura. Hello, lindeza! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Graça de Mãe. A gente vai falar sobre mais uma mulher. E essa mulher, ela se chama Penina. Quem era Penina? Eu vou contextualizar para vocês. Enquanto isso, se vocês quiserem abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 4 ao 8, a gente vai ler. Mas Penina era casada, era a segunda mulher do marido de Ana. Então, Ana era casada com Eucana, mas Eucana também era casado com Penina. E a palavra fala que Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha. E aí a gente vai ler lá o que acontecia, porque de todo ano, Eucana, que é o marido delas, ele decidiu oferecer um sacrifício para o Senhor. Então, ele reunia a família toda e imagino eu que esse era um momento do ano em que a família toda se reunia. Então, Ana tinha contato com Penina e Eucana junto ali, a família, né, estava ali toda junta. Então, a gente vai ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 4 ao 8, o que acontecia. Diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então era isso que acontecia. Esse era o sofrimento de Ana. Ano após ano, eles se reuniam e Penina vinha com aquele dedinho e cutucava escancaradamente a ferida de Ana. Ana, ela tinha um sonho. Ela queria muito ser mãe. E talvez, assim como Ana, todas nós carregamos um sonho nos nossos corações, né? Um sonho relacionado à nossa família, às jovens de encontrar um namorado, um marido, constituir uma família. Um sonho de ser mãe, assim como Ana. Um sonho de ter uma realização profissional, né? Ou até fazer uma viagem, conhecer um lugar diferente. Enfim, as pessoas possuem sonhos. Às vezes, quem não conhece seu pai e sua mãe tem o sonho de conhecer os seus pais biológicos. Então, assim, eu comecei a pensar e existem muitos sonhos pra gente sonhar. E às vezes Deus colocou algo no seu coração e há muitos anos você vem pensando: Senhor, será que um dia isso vai acontecer? Será que esse sonho vai se realizar? Será que esse sonho é da sua vontade? Porque faz tanto tempo, mas não acontece. E aí eu estava pensando que quando a gente está nessa espera da realização de um sonho, várias coisas acontecem nesse processo. Mas, especificamente, tem uma coisa muito difícil que acontece quando a gente tem um sonho que se demora para realizar, que não chega, que não acontece. E a primeira coisa é a gente olhar ao nosso redor e ver pessoas desfrutando, realizando aquele sonho que você tanto deseja. E aí chega num ponto do sonho que é inevitável para nós seres humanos, é que o sonho dói. Dói você querer uma coisa
e aquilo não acontece, não acontece, não acontece na sua vida, e você vê outra pessoa ali recebendo aquela bênção. E Ana tinha um sonho de ser mãe. Só que a palavra diz que tinha um impedimento para que esse sonho se realizasse. A Bíblia diz que ela era estéril, que o Senhor fez com que ela ficasse estéril. E quando a gente idealiza, Ana idealizava esse sonho, mas ao mesmo tempo existia muita frustração, muito sofrimento. E aí eu imagino que ela, assim como nós também, diante de uma situação assim, começam a surgir alguns questionamentos na nossa mente. Senhor, o que eu fiz de errado? Por que isso não acontece comigo? Por que acontece com todo mundo e comigo não? A gente às vezes entra naquele hiperfoco, sabe? Quando você vai ver um carro novo, ou você compra um carro novo, você começa a olhar na rua, você só vê aquele carro. Então isso é um hiperfoco, a gente começa a pensar só naquilo. Então aquilo que eu tanto queria, eu fico tão ali vivendo aquilo, que eu só consigo enxergar as pessoas recebendo aquela bênção e eu não. E além desse autossofrimento, que é muito comum, na história de Ana a gente vê uma outra situação, que é um sofrimento por causa da dor dela, causado por um terceiro. Além da dor que Ana já carregava, tinha essa pessoa que fazia questão de aumentar ainda mais o sofrimento dela. E esse alguém era Penina. E talvez você esteja ouvindo essa história de Ana e você saiba exatamente o que Ana passava. Sabe aquele calo que ainda dói em você e você tenta lidar com aquilo? E volta e meia você se depara com uma pessoa abençoada que quando te encontra faz questão de fazer um comentário maldoso, de dar aquela alfinetada, de dar aquela resposta atravessada. Sabe aquela atitude que às vezes quem tá junto com você nem percebe que aquela pessoa agiu daquele jeito, mas a atitude daquela pessoa toca exatamente na sua ferida. Pois bem, essa era Penina na vida de Ana. E infelizmente existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que, em vez de ter empatia pela dor do outro, faz de tudo para aumentar a ferida. E vai. E Penina era invejosa, ela era maldosa, assim como muitas pessoas nesse mundo afora. E essas pessoas, elas são assim porque normalmente, aparentemente, elas estão com a vida maravilhosa. Tem coisas que as outras pessoas gostariam de ter. Penina estava casada. Ela tinha filhos, os filhos que Ana tanto queria ter. Mas por alguma razão, essas pessoas não estão seguras dentro de si. Elas têm dores, frustrações, feridas, e elas acabam precisando diminuir os outros para se sentirem maiores. E na história de Ana e Penina, era exatamente isso que acontecia. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Só que Penina tinha um calo que doía nela toda vez que a família toda se reunia. E qual era o calo que pegava nela? Penina se deparava com uma realidade que ela não queria, porque o seu marido dava uma porção para ela, mas ele dava a porção em dobro para Ana. Então ela se deparava com uma realidade em que ela via o seu marido amando mais a Ana. E olha como funciona o ser humano. Nós, mulheres que buscamos a Deus, a gente precisa pedir para o Senhor
abrir os nossos olhos para que a gente também enxergue com compaixão e misericórdia esse tipo de pessoa, como Penina. E talvez Penina olhasse para Ana e pensasse assim: ela não tem filhos, mas ela tem o amor de Eucana. E talvez Ana olhava para Penina e falava assim: ela tem tudo aquilo que eu desejo, ela tem os filhos que eu gostaria de ter. Então, cada uma olhava para a outra e enxergava exatamente aquilo que ela não tinha. E ao a gente olhar para as atitudes de Penina, quando ela provocava Ana, ela não estava simplesmente mexendo na ferida de Ana. Ela estava tentando, de alguma maneira, lidar com a própria ferida dela. Então, a maneira dela lidar com a ferida dela era ferindo outra pessoa. E eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Pessoas que estão doentes emocionalmente, pessoas insatisfeitas, mal amadas, que estão sempre ali prontas, armadas para dar o bote em alguém. Sabe aquela pessoa que faz questão de tirar a alegria de alguém, de fazer aquele momento ir por água abaixo? E se veio alguma pessoa na sua cabeça, eu quero falar uma verdade para você. Quem é ferida, fere. Então, quando você perceber que alguém perto de você está constantemente tentando te irritar, te colocar para baixo, te provocar, te diminuir, te fazer duvidar de si mesma, entenda que nem sempre é sobre você. Muitas vezes é sobre o que existe dentro daquela pessoa, a ferida que está nela. Então, eu fiquei pensando, como será que Penina provocava Ana ali naquela situação, né? Será que ela ficava falando de Ana numa roda de conversa, com comentários para expor ali a sua esterilidade, falando mal, ou tentando mostrar ali uma alegria, assim, além daquilo que era com os seus filhos, para Ana olhar e se sentir mal com aquilo? Será que ela respondia a Ana com grosseria? Ou com palavras até doces, mas carregadas de ironia? E eu fiquei pensando nessas atitudes que Penina poderia ter com Ana. E foi nesse momento que a palavra que eu falei para vocês mudou de rumo. E o Senhor começou a falar ao meu coração. Porque enquanto eu pensava nas atitudes de Penina, o Espírito Santo começou a me incomodar. Muitas vezes, Deus me fez olhar para a minha vida, para a Penina que habita em mim. Nesse momento, a palavra mudou de rumo. Porque eu ficava pensando em Penina como uma pessoa ruim. Uma pessoa ali que estava fazendo mal para Ana. E depois eu ia entrar na vida de Ana. E naquele momento, o Espírito Santo falou assim: ei, para de ter peninha de você e olhe um pouco para a sua vida, para o seu umbigo. Porque muitas vezes existe uma penina habitando dentro de você. E aquilo me quebrou. Porque eu falei assim: meu Deus, que chacoalhão, a gente nunca espera, né? Mas Deus é um Deus amoroso. E Ele nos ama tanto que Ele precisa trazer verdades para nos transformar, para nos fazer evoluir. E naquele momento eu levei um chacoalhão e eu falei: ah, tá bom. Deus, o Senhor tá me dando esse chacoalhão, mas eu não vou ficar sozinha nessa não, eu vou arrastar essa mulherada tudo comigo. Falei, eu vou, já que é isso, depois eu deixo a vida de Ana, as atitudes dela para a semana que vem, então venham pra gente aprender com ela. Mas hoje eu vou falar sobre a Penina que habita em nós. E
E é muito difícil reconhecer isso. É muito difícil porque, para falar a verdade, é muito mais fácil a gente identificar o mau comportamento do outro, de quem está nos ferindo. É muito mais fácil perceber quando alguém nos diminui, quando alguém nos provoca, toca na nossa ferida, do que olhar para nós mesmas e perguntar: Senhor, será que em algum momento eu tenho agido como Penina? E também tenho feito isso com alguém? Também tenho ferido alguém? E às vezes um comentário, um olhar sutil, uma intenção maldosa. Será que eu tenho alguma insegurança, alguma frustração que eu ainda não te entreguei? Então eu comecei a fazer esses questionamentos para mim e eu quero fazer para vocês também. Será que em algum momento você tem dado respostas atravessadas, tem falado com grosseria, tem falado com ironia em determinadas situações e para determinadas pessoas, por causa de alguma frustração que você tem, alguma insegurança que você tem? E às vezes a gente olha para as pessoas, uma pessoa prospera, isso dói na gente. Uma pessoa é elogiada e aquele elogio me incomoda. Uma pessoa recebe uma atenção especial e aquilo desperta alguma coisa ruim dentro de mim. A pessoa vive algo que eu desejo e aquilo parece que me diminui, me faz me sentir um nada. Então, essas são verdades que não são fáceis de serem ditas. Não é fácil eu sentar aqui na frente de vocês e falar: olha, Deus começou a me levar que muitas vezes o meu coração está neste lugar. Eu me deparo com perguntas assim, com sentimentos assim. E quando Deus começou a me confrontar, eu falei: ai, Senhor, pelo amor de Deus, eu tô mais pra Ana do que pra Penina. Eu sou uma pessoa tão boa, tão boazinha, né? Não tenho essa maldade no coração. E aí o Espírito Santo me lembrou o que o próprio apóstolo Paulo disse, não precisa abrir. Lá em Romanos 7:24 ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E se ele disse isso, quem somos nós para não dizer sobre nós mesmas? Nós somos assim. Por mais que a gente não enxergue as nossas falhas, nós somos pecadoras. Nós precisamos da graça de Deus. E lá no versículo seguinte, ele diz assim... Peraí, eu deixei anotado aqui. Lá no versículo de Romanos 7:25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo em seguida ele já fala: graças a Deus que tem Jesus, né? Graças a Deus pela vida de Jesus, pelo sacrifício que ele fez por mim. Porque a verdade é que a gente carece diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, da graça de Deus. E se a gente não submeter os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas inseguranças, as nossas frustrações ao senhorio de Cristo, nós nos tornaremos peninas. E quando o nosso coração não está seguro em Deus, a gente começa a atacar o que o outro tem, a ferir as pessoas e até viver num estado de autocomiseração, com peninha de si mesma. Simplesmente porque a vitória do outro, a alegria do outro, a realização do outro tá ali cutucando a nossa frustração.
E por isso hoje eu não quero apenas pedir para o Senhor livrar a gente das peninas. Eu quero que a gente saia desse lugar de vítima. Porque acontece também de nós sermos injustiçadas, nos depararmos com pessoas assim. Só que hoje eu quero ter a coragem de orar com vocês dizendo: Senhor, não permita que a gente se torne penina na vida de ninguém. Que a gente faça como o rei Davi, que se coloque com sinceridade diante de Deus e diga para Ele: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho reto, um caminho de justiça. Sabe? Que a gente possa pedir para o Senhor nos revelar quais são as más intenções do nosso coração. Que a gente tenha a humildade de se colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, me sonda. Sonda as minhas atitudes. Quando eu estou numa roda de conversa, quando eu encontro aquela pessoa que eu sei que meu santo não bate com dela, sonda as minhas palavras, aquilo que eu falo, aquilo que eu até penso quando eu estou com essa pessoa. E que o Senhor nos revele essas más intenções, as feridas que nos fazem ferir e até mesmo aquelas coisas que a gente não enxerga. É por isso que a gente tem que pedir para o Senhor sondar, porque muitas vezes a gente não enxerga as nossas próprias falhas. Deus, Ele deseja nos curar, mas muitas vezes para que a cura aconteça, a gente precisa estar disposta a receber tanto a revelação dessa dor quanto a cura. Porque às vezes Deus está pronto para curar, mas a gente não quer sair daquele lugar de vitimismo. Porque aquele lugar de mulher ferida está confortável, está fazendo com que a gente se sinta vista, cuidada, compreendida. Só que se a gente quiser entrar num nível mais alto de maturidade, a gente precisa sair desse lugar. Dizer: Senhor, eu reconheço essa minha ferida, essa minha dor, e eu não quero viver paralisada por ela. Eu quero que essa ferida se cicatrize, porque eu quero me levantar, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu sinto que eu tô ferindo as pessoas por causa dessa ferida. Mas eu não quero mais ficar neste lugar, eu não quero olhar para as pessoas e falar assim, quando eu ofender alguém: ai, mas você falou isso para mim. Ah, eu falei mesmo porque você não sabe do meu passado, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Eu tô fazendo isso por causa disso, se justificando o tempo todo. Deus não quer este lugar para mim e para sua vida. Ele quer nos colocar num lugar de cura, de libertação, de algo novo, aonde a gente pegue essa situação e use como um testemunho para a glória dele. E às vezes Deus vai usar pessoas para iniciarem esse processo na nossa vida. E a gente tem que estar preparada, porque as pessoas que Deus usar muitas vezes não vão vir com palavras dóceis, mas vão vir com verdades que precisam ser ouvidas porque nos amam. E eu estava lembrando de uma frustração que eu tinha. Eu não consegui ter parto normal dos meus filhos, e isso era uma frustração para mim. Então toda vez eu entrava nesse assunto, principalmente com meu marido. A gente estava ali jantando, nossa, eu dava um jeito de entrar no assunto do parto normal. Fulana conseguiu ter parto normal, nossa, aquilo lá me doía por dentro, porque eu não tinha conseguido. E era uma frustração que eu tinha. Então toda vez eu vinha pro meu marido, entrava nesse assunto. Até que teve um dia que ele virou pra mim e falou assim: Mariana, você precisa superar essa sua frustração. Tipo, do nada ele falou isso pra mim. Eu falei: oxe, como assim? Né?
Eu falei, como assim? Quer você falar isso pra mim? Você não entende o que eu tô sentindo? Né? Você deveria me acolher, não falar assim, ai, supera. Supera que dói menos, sabe? Eu tinha essa opção, porque eu tinha duas opções. Ou permanecer no meu lugar de vítima, de frustrada, de ai meu Deus, eu não vivi isso. Ou eu poderia escolher a segunda opção, de olhar para aquele comentário dele e falar assim, meu Deus, Deus está usando a vida do meu marido, que tanto me ama, para me trazer uma verdade, para me tirar desse lugar, para me libertar dessa frustração. E isso era uma coisa minha. E eu não sei qual é a frustração que você tem no seu coração. Aquele assunto que sempre que falam, que tocam naquilo, que você vê alguém, aquilo te deixa mal. Sabe? E Deus não quer. Deus quer que a gente escolha sair deste lugar. Que a gente mude o olhar. Eu escolhi a opção de escutá-lo. Então eu mudei o meu olhar, porque eu percebi que eu estava olhando constantemente para aquilo que eu não tinha vivido, que eu não tinha experimentado. Só que eu não estava olhando para aquilo que Deus tinha feito. Para que, mesmo que eu não tive, graças a Deus no mundo de hoje tem a cesárea, meus filhos nasceram saudáveis, eu não sei o porquê que Deus conduziu dessa maneira, né? Provavelmente Ele estava cuidando de coisas que até hoje eu nem sei. Então eu mudei o meu olhar. E talvez isso aconteça com a gente em diversas áreas da nossa vida. Essa autocomiseração faz com que a gente fique presa naquilo que faltou, naquilo que doeu, naquilo que não aconteceu conforme a gente imaginava. E enquanto a gente olha para aquilo que a gente não recebeu, a gente deixa de perceber o cuidado de Deus para com a nossa vida. E a cura não começou na minha vida porque a história mudou. Porque o que eu queria viver, eu continuo sem viver e não vou viver porque não tem mais essa possibilidade, né? A fábrica encerrou. Mas a cura, ela começou quando eu entreguei aquela frustração para o Senhor, crendo que Ele tinha feito melhor. Então, se existe uma frustração na sua vida, você precisa entregar para o Senhor. Ele não vai mudar a circunstância, Ele não vai mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Só que agora, quando a gente entrega, você fala, Senhor, se isso aconteceu, está nas tuas mãos. O meu passado não me define. Essa situação não me define. O que me define é o seu olhar sobre a minha vida e aquilo que eu vou viver com o Senhor daqui para frente. Então hoje que essa verdade entre no nosso coração, que a gente deixe esse amor de Deus confrontar a nossa vida. Confronto não é falta de amor. Confronto é amor. Quando a gente precisa ensinar algo para os nossos filhos, a gente precisa confrontar em amor. Não é confortável ensinar, lidar com um erro. Vai haver um confronto. Não é um confronto que, né? Mas é um confronto em amor. Um confronto que vai doer, mas vai trazer cura. Entende? E é isso que a gente precisa permitir que o Senhor faça na nossa vida. A gente precisa abrir o nosso coração para que o Senhor cure a nossa alma. E quando o Espírito Santo nos mostrar qual é a raiz da ferida, que a gente possa dizer sim para o processo. Que a gente possa se submeter ao processo de cura que Deus tem para as nossas vidas. Para que as nossas palavras, as nossas atitudes não sejam mais para ferir, mas sim para curar as pessoas que estiverem perto da gente. Porque quem é ferida, fere, como eu disse para vocês.
Mas a boa notícia é que quem é curada, cura. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte para vocês. A gente nunca sabe a batalha que alguém está enfrentando. A gente não sabe quantas lágrimas aquela pessoa derramou no secreto, quantas vezes ela pensou em desistir, quantas orações ela fez enquanto ela esperava. Assim como Ana. Eu imagino que Penina viu o sofrimento dela, mas ela não imaginava o quão era difícil no dia a dia de Ana e o quanto ela derramava lágrimas diante do Senhor. Então, que Deus, além de nos transformar e nos curar, Ele nos leve a um nível mais profundo de maturidade para que aquilo que um dia foi ferido em nós possa se transformar em encorajamento para outras pessoas. Que a gente possa olhar para as pessoas que estão ali esperando para que um sonho aconteça, para que um desejo do seu coração, né, se torne realidade, e a gente olhe para essas pessoas e diga com muito amor, sabe? Continua, permanece firme, Deus é fiel. Eu sei que dói esperar, mas não desista. Ele fez em mim e Ele continua sendo Deus na sua história também. Porque uma mulher curada, ela não usa a sua vitória para diminuir o outro. Ela usa a sua vitória para fortalecer alguém que está no caminho. E existe essa situação da gente ser curada, mas tem um outro lado da história de Penina que eu quero trazer para vocês com muito temor, porque a gente precisa também aprender a pedir sabedoria para Deus quando a gente vai compartilhar as nossas conquistas. Penina, ela se vangloriava por causa dos filhos. Apesar dela ter a dor que não tinha o amor do marido, ela tinha os filhos, que eram um troféu na mão dela. E a gente precisa pedir sabedoria para Deus, para a gente poder compartilhar as nossas vitórias, as nossas alegrias. Porque a maturidade que Deus quer nos dar não é apenas para a gente mostrar, mas é a gente saber onde, quando, como, com quem falar. E eu falei para vocês que eu falo isso com muito temor, porque a gente vive numa era, numa geração em que as redes sociais, elas nos permitem expor praticamente tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode expor. A nossa casa, nossos filhos, nossas conquistas, nossos momentos felizes, aquilo que deu certo, e é o que a gente mais vê, né? A gente mais vê coisas felizes na internet do que as vulnerabilidades. Então é uma realidade que a gente se depara hoje em dia. E eu tô falando isso para vocês, não dizendo que a gente não pode compartilhar as coisas boas da nossa vida, né? A gente pode compartilhar as nossas bênçãos, aquilo que Deus faz. A gente deve testemunhar os bons feitos do Senhor. A gente deve sim celebrar, mostrar os nossos momentos felizes. Mas a gente deve fazer isso glorificando ao Senhor. Porque a gente precisa pedir essa sensibilidade, discernimento, porque nem tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, nem tudo aquilo que Deus faz na minha vida precisa ser exposto da mesma maneira para todas as pessoas. Tem coisas que eu vou compartilhar com a minha família, tem coisas que eu vou compartilhar num grupo de amigas, tem coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês na reunião, tem coisas que eu vou compartilhar no meu perfil do Instagram. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque muitas vezes aquilo que para mim é apenas um momento feliz pode tocar uma ferida muito profunda de alguém. E eu já falei isso algumas vezes, porque eu tenho um perfil que começou falando muito de maternidade e era uma coisa que o Senhor sempre falava no meu coração. Cuida daquilo que você vai expor.
Porque é muito legal você colocar seus filhos fazendo isso, fazendo aquilo, mas é aquela mãe que tá do outro lado, sabe? Às vezes, mamãe coloca, nossa, meu filho dormiu 18 horas seguidas. Meu filho come todas as frutas e legumes do universo, né? Meu filho fez isso, meu filho faz aquilo. E tudo bem, a gente faz isso feliz, né? Naquele momento. Só que se a gente parar para pensar, pode existir do outro lado da tela uma mãe que tá ali se esforçando, fazendo o melhor que ela consegue, que ama o seu filho, mas ela tá enfrentando uma dificuldade que ninguém vê. Então, aquela publicação às vezes pode tocar exatamente, cutucar a ferida de muitas pessoas. E aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Não precisa ter medo de compartilhar, né, as bênçãos, porque alguém pode se comparar. Porque eu penso também que cada pessoa também precisa se submeter a esse processo de cura, que é o que o Senhor está nos fazendo viver hoje, né? Mas como mulheres sábias, que buscam ao Senhor, né, que podemos pedir para o Senhor usar a nossa vida para curar e não para ferir, por que não pedir esse discernimento diante daquilo que a gente vai expor para as pessoas, né? E talvez essa seja uma das marcas da maturidade, né? Eu não preciso esconder aquilo que Deus fez, mas eu também não preciso usar o que Deus fez na minha vida para provar nada para ninguém, sabe? Esfregar na cara da sociedade aquilo que Ana poderia ter feito isso. Que a gente vai ver na próxima reunião, que o sonho dela era de ser mãe e ela se tornou mãe. E ela poderia pegar aquele filho e esfregar na cara de Penina. Ah, tá vendo? Aqui, ó. Além de eu ser mais amada, agora eu tenho um filho. E a gente não precisa fazer isso. A gente pode buscar esse discernimento, essa sabedoria, essa maturidade nesse mundo digital que a gente vive, né? E até nos relacionamentos sociais também. Pedir para o Senhor dar discernimento, às vezes numa roda de conversa. Ai, Deus, me dá sabedoria no que falar. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? E a gente precisa... E eu compartilho isso com vocês porque é algo que Deus trabalha muito na minha vida. E eu peço para o Senhor me dar sabedoria. Eu já comentei aqui, não sei, acho que foi ano passado, que a gente precisa buscar. E eu, todas as vezes que eu sei que eu vou tomar um café com uma amiga, eu oro. Eu peço para o Senhor, Senhor, vou tomar café com aquela amiga. Vem com a gente, esteja com a gente nessa conversa, para que não seja uma conversa à toa, mas que esse café seja para honrar e glorificar o teu nome. Me dá sabedoria no que eu vou falar, que o Senhor conduza as nossas conversas. Por que não uma mulher que se submete ao senhorio de Cristo e vive para a honra e para a glória de Deus não pode convidar o Senhor até para tomar um café com uma amiga? Então é neste lugar que o Senhor quer nos colocar. É nesse estilo de vida que o Senhor quer que a gente tenha, sabe? E que o Senhor nos livre, como eu disse, de transformar aquilo que Ele nos deu para ferir alguém. Que Deus cure em nós o que precisa ser curado, nos dê maturidade, sensibilidade para olhar para as pessoas. E era essa palavra que eu senti de compartilhar com vocês, sabe? Que o Senhor nos livre de ser peninas e que o Senhor também nos livre das peninas, né? Mas que com essa palavra a gente possa se colocar nesse lugar mesmo diante do Senhor, de humildade e fazer como Davi. Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Que nas minhas atitudes, em tudo que eu faça, que não seja para minha glória, para minha honra, mas que seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Desde uma conversa até um post na internet. Então que o Senhor nos leve a este lugar. Permita-se viver o processo de cura que Deus tem para você. Se às vezes você se pega mal
sem saber o porquê, peça para o Espírito Santo te revelar. Senhor, por que toda vez que eu vou em tal lugar ou que eu faço isso, nossa, eu fico mal? Às vezes o Espírito Santo quer te mostrar uma ferida que está lá encoberta, enraizada, e que Ele quer curar, para que você possa curar outras pessoas. Então se submetam ao processo. Amém? Muito obrigado a você que me escutou até aqui e que Deus te abençoe. Quero te convidar a me seguir aqui ou no Spotify ou no YouTube, a plataforma que você preferir, e também nas outras redes sociais para a gente caminhar junto.